Então vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos finalizar o capítulo 6. Né? Vamos começar com uma revisãozinha que nunca é ruim, né? Então lembrando que um roteador, ele é um computador de uso especial, né? Tanto é que se você ligar um roteador com um computador direto, você vai ter que usar um cabo cross, tá? Como se fossem dois equipamentos semelhantes, né? E o que a gente tem no roteador? Igualzinho um computador, a gente tem uma memória RAM, tem uma memória NVRAM, que é uma memória... A memória RAM, então, é uma memória volátil, onde ficam armazenadas coisas temporárias, como tabela de roteamento, buffers de entrada, de saída. A memória NVRAM, ela é uma memória que é não volátil, tá? É uma memória pequenininha, feita para gravar o registro de configuração e gravar a tua configuração de backup que o roteador vai subir com ela. A flash é como se fosse o HD, é uma memória um pouco maior, não volátil também, que ela é utilizada para gravar o sistema operacional, né? Que aqui a gente chama de iOS, Internet Working Operational System, e também arquivos que você precisa usar. Por exemplo, quem usa roteador de voz pode ter no roteador um negócio chamado Music on Hold, que é aquela musiquinha de espera, né? Que se ouve tocar quando você é colocado em espera. Ou então quando você vai fazer transferência para alguém, o cara que está do outro lado fica ouvindo. Essa musiquinha fica gravada também dentro da flash, tá? E a memória ROM, que é uma memória de somente leitura, o ROM quer dizer Read Only Memory, você não pode gravar nada nela, né? Não pode nem gravar nem apagar, é uma memória só de leitura. E aí a gente tem as linhas console e auxiliar, que são chamadas de lines. Que é uma revisão, Antônio, a gente começou um pouquinho mais cedo aqui. Então a gente tem as lines, que é a console e auxiliar, e as interfaces, né, de LAN e interface de WAN. Então memória RAM, memória volátil, é a única que é volátil, se você apagar, perdeu tudo que você fez. Tudo que você fizer no roteador fica na RAM. Se você quiser que isso suba na próxima inicialização, você tem que gravar para NVRAM. Então você grava daqui para cá. A memória flash é onde fica o sistema operacional, memória ROM fica o bootstrap, console é para a gente ligar o cabo RS-232 local, auxiliar é para ligar um modem, e as interfaces que a gente tem é de LAN e de WAN. Normalmente a interface de LAN vem já no roteador, on-board, e você pode colocar mais, e a interface de WAN são as wikis, tá? Então tá lá, ó. Relembrando do desenho, né? Se eu tenho um roteador e eu quero configurar ele localmente, eu tenho que pegar um cabo, que é o cabo rollover, esse cabinho aqui ó, que vai sair do computador, do DB9 do computador, ou então de um adaptador serial USB, né? E vou ligar para a porta de console, que é a azulzinha do roteador. Se eu quiser fazer acesso remoto através de um modem discado, eu vou ter que sair da porta auxiliar, com o mesmo cabo de rollover, e vou usar um adaptador de DB9 para DB25, ou então direto DB25 para RJ45. Aí depende do que você comprou, tá? Isso aí você escolhe na hora da compra. E interfaces de WAN, nós temos as wikis, WAN Interface Card, ó. Esse cara tem duas plaquinhas wiki, uma wiki 2T, porque tem duas entradas, e uma wiki 1T, porque tem uma entrada só. E LAN, eu tenho Ethernet, Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. Também depende do roteador que você comprar. Lembrando que as placas seriais têm dois tipos de entrada. Smart Serial, que é esse mais fininho, e DB60, que é esse conector mais grosso, tá? É uma outra coisa que na hora que você compra equipamento, ou você vai comprar um cabo backup, você tem que saber se o teu roteador tem ponta Smart Serial ou DB60, tá? Para você ligar e fazer console no roteador. Eu tinha falado ontem, que eu não lembrava direito, ontem não, na segunda-feira, que eu não lembrava direito as velocidades, está aqui agora, tá? Então você tem que ligar o cabo de console na auxiliar, o cabo rollover, abrir o hiperterminal, você pode usar o PUT, você pode usar o TeraTerm, pode usar o que você quiser que faça essa emulação de terminal, tá? Você vai colocar a velocidade padrão de 9600, 8 bits de dados,
sem paridade, nenhuma paridade. Bits de parada 1, controle de fluxo nenhum. Então, 9600, 8 nenhum, 1 nenhum. Se você fizer a prova em inglês, vai ser 9608, none, 1, none, tá? Então, dependendo da versão da prova que você pegar, pode aparecer uma coisinha diferente aqui nesses caras, tá? Então, 9600, 8 nenhum, 1 nenhum. A maioria das questões simuladas, ao invés do cara deixar você clicar em cima do router, que nem o Packet Tracer faz, né, e abrir a CLI, ele vai te dar um micrinho, com aquele símbolo azulzinho do cabo de console, e aí você vai ter que abrir o terminal, fazer a conexão para conectar no roteador, tá? Então, se você esquecer disso aqui, ó, você não consegue nem conectar no roteador. Aqui, ó, um detalhe, né? Lembrando, então, que a gente tem dois tipos de cabo serial, quando a gente está tratando das wikis, seja 1T ou 2T, qualquer uma delas. Eu tenho o cabo DTE, que 99,99% dos roteadores vão ser DTE, tá? Normalmente, a operadora é DCE, o teu modem que você recebe da operadora, que aqui no CCNA a gente chama de CSU, DSU, tá? Esse é o modem digital da operadora. Se no CCNA você vê a palavra modem, eles estão falando de modem analógico, tá? Então o CSU, DSU, ele vai ser DCE e o teu roteador vai ter um cabo DTE. Por causa do laboratório, como a gente não tem um ambiente real e eu vou ter que usar dois roteadores, a gente tem um cabo DCE numa ponta e um cabo DTE na outra ponta, tá? Até no Packet Tracer é assim. E, obrigatoriamente, o cara que é DCE tem que fornecer clock. No iOS, fornecer clock é o comando chamado clock rate. Então, a gente vai ver que a interface que eu configuro como DCE tem que ter um comando chamado clock rate. Na DTE, não precisa, tá? Na prática, se você tiver um lab em casa com dois roteadores, você pode colocar esse comando nos dois que não tem problema nenhum. Não dá erro no que é DTE. Mas se você não colocar no que é DCE, ele vai dar um erro e ele não vai funcionar a interface, tá? Lembrando lá, quando a gente liga o roteador, ele faz o POST, Power On Self Test, ele faz a verificação lá no Bootstrap para ver como é que ele vai carregar o iOS. Aí ele busca e carrega o iOS, tá? Se der pau, vai aparecer isso aqui para você, ROMON 1. Tá? E cada configuração que você faz aqui, ele vai aumentando, ROMON 2, ROMON 3, ROMON 4. Isso aqui é o terror do técnico de campo, tá? Quando você vê esse negócio aqui em campo, você tem um tempo para instalar um cara e o cara está em ROMON, normalmente isso dá um desespero no cara. A gente vai ver mais para frente como é que a gente recupera o iOS. Claro, se o equipamento não tiver com pau de verdade, né? De hardware. Por exemplo, o ROMON quer dizer que o roteador não conseguiu achar o iOS. Ele pode não ter conseguido ler a flash porque a flash está queimada. Então você nunca vai sair do ROMON se você não tocar a flash. Claro, você pode até sair do ROMON fazendo um boot pela rede. Você pode puxar o sistema operacional por um servidor TFTP. A gente vai ver como é que faz isso, tá? Depois o roteador tem que procurar um arquivo de configuração. Normalmente ele procura na NVRAM. Se não conseguir, ele vai para um servidor TFTP. E aí, se ele não achar, ele entra no modo chamado Setup. O modo Setup, ele aparece isso aqui para você. System Configuration Dialog. Continue with Configuration Dialog, yes ou no. Se você vê essa mensagem aqui, ó, isso aqui quer dizer que o teu roteador não tem configuração, tá? Então ele não tem nada gravado na NVRAM. Ou então alguém colocou um comando para ele não ler a NVRAM, que é o que a gente vai fazer também para recuperar a senha, tá? Mas nesse momento, quando a gente vê isso aqui, ó, é porque o roteador ele está sem configuração backup. Beleza? Aí a gente viu algumas configurações na aula passada, né? Então, primeiro, quando você entra no roteador, ele está assim, com um sinal de maior. Vocês estão vendo aí, né?
Então ele fica desse jeito aqui, ó, com um sinalzinho de maior. Isso aqui quer dizer que você está no modo de usuário padrão, sem privilégios, tá? Esse modo de usuário você não pode fazer nada. Você pode fazer help, ping, trace, telnet, só isso, tá? Para você configurar alguma coisa e ver coisas avançadas, você tem que dar um enable. Quando você dá um enable, você vira jogo da velha aqui, o cerquilha, tá? O cerquilha puro, ele é chamado modo privilegiado. Você pode fazer vários tipos de comando show, pode fazer comandos que a gente chama de debug para fazer manutenção e monitoração. Para configurar, você tem que entrar em modo de configuração global. Então você vai digitar config term e dar um enter. Isso aqui quer dizer configure terminal. Ou então você pode entrar só conft. Lembra que esse cara tem o famoso autocompletar igual do Linux, do Unix, né? Você não precisa digitar a palavra inteira, né? Se digitar um pedaço, ele entende. E se você colocar config, digitar tab, term, digitar tab, ele coloca configure terminal, tá? Aí o primeiro comando que a gente viu, hostname, o nome do host, ó, dltech1. Então eu estou colocando o mesmo nome, eu não troquei o nome. Se aqui tivesse router, por exemplo, aqui ia trocar de router para dltech1, é esse nome. Uma coisa importante, o nome do host ele é aquele padrãozão de computador, né, do Unix, e acho que até o Windows acaba usando a mesma coisa, né, que você só pode colocar letra, número, underline e tracinho, tá? Você não pode colocar caractere especial, ele não aceita isso. Não dá para colocar DLTech espaço 1, ele não vai aceitar isso, tá? Aí, senha para acesso privilegiado. A gente tem o Enable Secret e Enable Password. Tem que lembrar que na prova eu vou usar qual delas? Vamos ver se vocês vão se ferrar ou não. Quem que responde primeiro? Qual senha que eu uso? Enable Secret ou Enable Password? Enable Secret, né? Porque o Enable Secret, ele já vem com um hash. Então eu não vou conseguir ver isso aqui, ó, Cisco 0, não sei o que lá, quando eu dou um show running configuration, tá? Eu vou ver um monte de número esquisito, que é um hash em MD5. O hash em MD5, a gente vai ver mais tarde, é uma fórmula. Não, esse aqui não é, tá, Maicon? Esse do Enable Secret é do bom. Não é do bom, esse aqui é o marvado, tá? Então esse aqui, ele é o malvadão. O Enable Secret, ele usa o MD5, que a galera não quebra, tá? Então esse cara aqui, ó, não quebra, esse é do bom. Os outros lá que são do fraquinho. Então quando eu digitar agora Enable, ao invés de entrar direto aqui no cerquilha, ele vai pedir para você digitar a senha. Aí você tem que digitar essa senha maluca que eu coloquei aqui, ó. Cisco 0, exclamação, jogo da velha, DLTech meio maluco ali. Isso, Michael. O outro é o Service Password Encryption, a gente vai ver lá embaixo. Viram já que eu coloquei uma senha bacana aqui, ó, né? Na prática não vão ficar usando Cisco aí, que é roubada, né? Aí, configurei a senha de Enable, agora eu tenho que me preocupar com o resto da segurança do roteador. Como é que o cara pode chegar até meu roteador? Pela console, pela auxiliar e pela VTY. Um detalhe, normalmente a linha auxiliar a gente não configura na prática, tá? Porque só se você tiver a linha auxiliar. Se você não tiver um modem ligado, você não configura nada nela, tá? Então normalmente na prova eles pedem a console e a VTY. Então a linha de console é line console 0. Veja que o prompt muda aqui embaixo para config line, ó. Ele pulou de config para config line. Aí eu vou digitar os comandos password, eu coloquei DLTech123 e login. Esse é o obrigatório, tá? Então você tem que colocar password, a senha e login. Existem provas que o cara pede para você colocar uma senha, você tem que colocar aquela senha que ele pediu. Se ele pediu Cisco 1, tem que ser Cisco 1. Não importa se você colocou o comando password e colocou aqui, ó, Cisco, se era Cisco 1, errou você perdeu aquele ponto, tá?
E o comando login é o comando que ele pede a senha. Se você não digitar o login, só digitar o password, ele não vai pedir a senha, tá? Você tem várias opções de login, que a gente vai ver mais tarde. Esse aqui é o login mais simples que tem, ele pede essa senha. Eu tenho como criar um usuário e uma senha, aí eu coloco aqui, ó, login local, tá? E eu tenho como usar servidores de autenticação, como Tacax, Radius, tá? E aí aqui eu vou usar login e vou colocar algumas coisinhas a mais para ele ir lá se autenticar, por exemplo, num servidor de Tacax. O servidor de Tacax eu posso pegar, é um servidor que fica no meio do caminho, eu posso integrar ele com a minha senha de rede, por exemplo. Aí você coloca o Tacax ligado com um protocolo chamado LDAP ou LDAP, tá? Aí quando você vai entrar no roteador, você vai digitar o teu usuário e senha de rede, ele vai bater no roteador, o roteador vai lá para o Tacax, ver se está certo ou não, e aí te autentica ou não autentica, tá? Isso é assunto mais do CCNA Security, não é do CCNA. Aí tem dois comandos opcionais, login synchronous e exec timeout. O login synchronous evita que você fique recebendo mensagem e te atrapalhando na digitação. Cada mensagem que o roteador mandar para frente, por exemplo, caiu uma interface, ele joga na tua tela de console. Subiu a interface, ele joga na tua tela de console, tá? Então o login síncrono faz com que o roteador espere você terminar de digitar, para mandar aquela mensagem. Vocês vão ver mais tarde quando a gente colocar o debug, tá? Vira um inferno. Qualquer tipo de atualização, tá? Qualquer tipo de mensagem que tenha, por exemplo, debug, você colocou um debug IP-RIP. Cada vez que o RIP mandar alguma coisa, ele vai mandar na tua tela. Aí, se você não colocar o login síncronos, no meio da digitação ele vai mandar. Depende do que você colocar. Você veja que a atualização de rotas, se você colocar, por exemplo, um debug IP-RIP, ele vai mandar. Se você não colocar, ele não manda. A atualização padrão que ele manda são atualizações de queda de interface, subiu a interface, esse tipo de coisa assim, tá? Aí depois a linha auxiliar do modem discado. Nunca vi cair esse negócio aqui no CCNA, tá? Então, line AUX 0, password Cisco login, agora é copy-paste, né? E veja aqui a linha VTY, ó. Line VTY 0 até 4, a maioria das questões práticas vai de 0 até 4. A gente tem que lembrar que pode ir de 0 até 15 também. Se o cara não fala nada, coloca 0 até 15. Se der erro, coloca 0 até 4, tá? Aí, password, a senha, login, tem o exec timeout, que tem a mesma função do lado de cima, e o login synchronous, que tem a mesma função do lado de cima. Só tem um detalhe, tá? Quando você entra via telnet em um roteador, ele não manda as mensagens assim como para console. Ele não manda. Aí você tem que digitar um comando que é o terminal monitor, tá? Você tem que digitar um comando chamado terminal monitor. Então, se você der um telnet para um roteador e entra numa interface e dá um shutdown, tira a interface de operação, quando você está via console, ele manda uma mensagem, interface caiu. Se você tiver via telnet, ele não manda. Se você quiser ver essa mensagem, você tem que digitar isso que eu coloquei aqui no chat, tá? Que é o terminal monitor. E aí, para desabilitar, é terminal no monitor. É o contrário do resto, tá? Tudo é no, esse aqui é assim. A password, o Antônio perguntou, né, se as senhas são em modo texto. Todas as senhas que não tem esse secret são em modo texto, tá? Então essa senha aqui da console, da auxiliar de VTY, são em modo texto. Se eu quiser criptografar, eu tenho que colocar o comando service password encryption. Só que ele usa aquele hash safadinho da Cisco que qualquer um quebra, mas é melhor do que nada, né? Só um detalhezinho aqui, ó. A mesma configuração, essa line VTY, ela também é utilizada para SSH, tá? Então ele é utilizado tanto para o telnet quanto para o SSH. Tem um comandinho que a gente vai ver depois aqui, o que eu coloco, que é o transport input SSH. Claro, primeiro eu tenho que habilitar o SSH, que é o telnet seguro, né? Se eu quiser
ter um telnet com mais segurança, eu vou lá, eu tenho que fazer um monte de procedimento, que eu vou ensinar para vocês depois, e aí eu venho aqui dentro da VTY e digito transporte input SSH. A tua VTY não vai ser mais telnet, agora vai ser via SSH, tá? Todo mundo conhece aí o SSH? Tem dois tipos de acesso remoto, né? Via telnet, que é sem segurança, e SSH, que é com segurança. Aí tinha os comandinhos adicionais que a gente viu, né? O no IP domain lookup, esse comando aqui ó, vem dado no roteador. Ele desabilita a busca pelo DNS. Então, quando eu coloco o comando IP name server e coloco um IP aqui, ó, se eu colocar no IP domain lookup, ele nunca vai procurar pelo DNS, tá? Se eu digitar ping www.cisco.com, o cara vai falar, ó, não conheço esse cara. Então, se você quiser dar ping para um nome, você tem que configurar, colocar aqui, ó, IP domain lookup e o IP name server. Então, o IP name server só vai funcionar se você tiver o IP domain lookup dado. Por padrão, ele vem dado. Aí a gente tem o banner motted, coloco um caractere especial, dou um entra, posso fazer minha obra de arte, termino com o mesmo caractere especial, ou então eu só coloco banner motted, caractere especial, mensagem do dia, caractere especial e end, tá? Então você pode fazer uma obra de arte ou fazer um textinho simplinho ali, beleza? Aí, terminou, eu dou um end, ou então exit até sair. O exit pula um por um. Se você está lá em interface, você dá um exit, ele vai para a configuração global, dá um exit, ele vem para privilegiado, tá? Se você der um end, você fecha tudo. Aí você dá um copy running config startup config. Tem que lembrar que tem que tomar cuidado que o WR não pode não funcionar. Show running config para ver a configuração. Show startup config para ver o que você salvou. Então, com isso, foi o que a gente viu na aula passada. Vejam bem, vocês vão ver que questão de prática do CCNA, eles não cobram todos esses comandos aqui, tá? O cara cobra nome do host, enable secret, senha da console de VTY, mais nada, tá? Difícil o cara pedir alguma coisa diferente disso. Interface. Primeiro, interface tem uma nomenclatura. Cada roteador, cada modelo de roteador nomeia ela de um jeito, tá? Então você tem a interface de LAN, normalmente ela é Ethernet, Fast Ethernet ou Giga, tá? Interface de WAN é serial. Só que aí tem um número. Normalmente elas começam em 0. O primeiro slot, a primeira placa, a primeira porta é sempre a 0. A segunda é 1, a terceira é 2 e assim vai. Então tem roteador que é do modelo antigo, aqui, ó, tipo um 2500, MC3810, Cisco da série 800, 1600, eles numeram como interface serial 0, serial 1, serial 2, fica fácil de ver. Quando você pega um cara um pouquinho mais novo, que são os 2600, 2600XM, que não é tão novo assim, tá? 3600, um 1751, ele coloca a interface serial 0/0, porque ele tem dois módulos, tá? Ele tem o módulo 0 e o módulo 1. Então ele tem a interface serial 0/0, se estiver no módulo 0, e se estiver no módulo 1, ele tem a interface 1/0. Eu vou mostrar daqui a pouco isso para vocês na prática. E os mais novos é mais chato ainda. É 0/0/0, 0/0/1, 0/1/0, é uma bagunça. No CCNA cai mais esse e esse aqui atualmente, tá? Porque ele não está atualizado ainda para o iOS versão 15. E com o show running config você mata. E normalmente na topologia ele já diz a serial que você tem, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. Então, ó, no roteador antigo, isso aqui é um 2500, a parte traseira dele, ó, eu tenho a serial 0, serial 1, serial 0, serial 1. Aqui, ó, ele coloca AUI, porque esse cara é tão velho que ele não tem porta Ethernet, tá? Ele tem um adaptador aqui, um transceiver, que converte de DB25 para um RJ45. Então, esse AUI aqui, ó, é a Ethernet 0, Ethernet 1. E esse cara que é um 2501 aqui embaixo, ele tem a Ethernet 0, serial 0 e serial 1. Beleza? É bem fácil, né? Então eu tenho aqui ó, duas seriais e uma interface para LAN.
Esse cara é um 2.600. 2.600, ele tem dois módulos aqui, ó. O módulo 1, que é o que já vem nele, e um buraco aqui, ó. Desculpa, esse aqui é o 0, tá? Esse aqui é o 0. E um outro buraco aqui, ó, que é o 1, tá? Então, se eu tiver uma porta aqui, ó, ela vai ser a 0/0, 0/1. E se eu tiver uma porta aqui, ela vai ser 1/0, 1/1, e assim vai, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro módulo aqui, ó, que é o módulo 0, você tem as Fast Ethernet, tem a console, tem um monte de coisa. Então, você vai ter a Fast Ethernet 0/0, 0/1, serial 0/0, 0/1, 0/2, 0/3. Vamos supor que eu tenha duas wikis 2T. Eu vou ter a 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, tá? E aqui, ó, eu tenho o módulo 1, o slot 1 aqui, tá? Então você vai ter a serial 1/0, 1/2, 1/3, ó. Esse cara colocou um slot com 1, 2, 3, 4 seriais assíncronas. Então ele tem a serial 1/0, 1/1, 1/2 e 1/3. E no módulo ele diz quem que é 0, 1, 2, 3 quando tem mais de uma, tá? Normalmente começa a contar de baixo para cima. Entenderam aí a numeração? Como é que eu configuro uma interface? Então vamos ver. Eu vou mostrar para vocês 3 tipos de configuração, que depois nas interfaces de WAN a gente vai detalhar mais lá pelo final do curso, tá? Quando a gente vê a parte de WAN, que hoje em dia está no capítulo 12. Então primeiro vamos começar com uma interface LAN. Uma Fast Ethernet, Ethernet, Gigabit Ethernet, todas elas são iguais, tá? Entre em modo de configuração da interface, digitando o comando interface, Fast Ethernet 0, 0/0. Olha a tua topologia, se você não souber, dá um show running configuration e procura a interface Fast Ethernet, Ethernet ou Giga. Configura o IP e a máscara. Aí vem opcional. Define a descrição, configura a largura de banda e aí vem o obrigatório. Ativa a interface com no shut. Então veja, ó, o que é obrigatório? Interface Fast Ethernet 0/0. Define o IP com o comando IP address, coloca o endereço IP e a máscara. A máscara é em decimal pontuado, não dá para colocar barra alguma coisa, tá? Então eu tenho que colocar, por exemplo, 92.168.00.255.255.255.0. E depois você dá um no shutdown. Então o obrigatório é int f0/0, IP address 10.001.255.000, por exemplo, estou só colocando um exemplo, tá? E no shut. Acabou. Isso aqui é o obrigatório, tá? O description é uma descrição que quando você dá um show interface, você pode colocar, por exemplo, o número da operadora que você contratou aquele circuito. Você coloca o número do circuito e o 0800. Caiu aquela interface, ao invés de você ficar procurando na tua documentação, você dá um show interface, você já olha qual é o número do circuito, você já olha o 0800 da operadora e liga para lá na hora, tá? Então é alguma coisa que seja útil. Não adianta entrar com description só para bonito, colocar description, eu estive aqui. Não tem nada a ver, né? Então você tem que colocar alguma coisa que seja útil. O tamanho, cara, ele vai, se eu não me engano, são mais de 200 caracteres. Tem que dar uma olhadinha colocando um ponto de interrogação depois no final, tá? Mas a gente vê isso depois. Eu nunca tive a curiosidade de ver o tamanho. E foi a primeira vez que alguém me perguntou qual é o tamanho da descrição, tá? Aí vem um comando que é opcional para a interface de LAN. Não, perdão, não, Antônio, isso aí é legal. São coisas interessantes, né? O bandwidth quer dizer largura de banda. As interfaces de LAN, o roteador reconhece a largura que ela está. Então isso aqui é opcional para as interfaces de LAN. Então você vai colocar bandwidth, isso aqui é em kilobits por segundo. Fast Ethernet é 100 mega, então eu vou colocar 100 mil, porque já tem mais 3 zeros aqui do milhão, tá? Então são 100 milhões, 100 megabits por segundo. Como é em kilobits por segundo, eu tenho que colocar 100 mil.
e no shutdown. Se você tiver esse bandwidth, ele é usado por protocolo de roteamento, tá? Se você tiver EIGRP e o SPF, obrigatoriamente você vai ter que usar isso aqui. No RIP não precisa, tá? Beleza aí? Interface de WAN. Nós temos dois tipos, né? DCE e DTE. Como é que eu vejo se o cara é DCE ou DTE? Tem um comandinho chamado Show Controller Serial 0/0, por exemplo. Ele te mostra se ela é DCE ou DTE. E tem ele escrito um pouco mais para frente, tá? E normalmente na topologia está dizendo. Então, uma interface DTE, ela tem como é que se configura ela? Primeiro, entre em modo de configuração da interface, IP e máscara igualzinho do outro e no shutdown, igualzinho. Não tem diferença, tá? Agora, opcionalmente você coloca a descrição da interface, define o protocolo de encapsulamento da camada 2. Nós vamos utilizar por enquanto o HDLC, então eu não vou digitar nada, porque as interfaces seriais já são HDLC da Cisco, tá? O HDLC é um protocolo proprietário da Cisco. Quando a gente vê PPP e Frame Relay, a gente vai colocar aqui, ó, Encapsulation PPP ou Encapsulation Frame Relay. Agora não precisa colocar nada, ela já vai estar como HDLC. E você tem o Description lá opcionalmente também, tá? E claro, o bandwidth aqui, ó, se você tiver o SPF ou o EIGRP, é obrigatório, senão não precisa colocar. E se a interface for DCE, só tem uma diferença. Você vai ter que pinchar aqui, ó, o comando Clock Rate, tá? O resto é tudo igual. IP e máscara, descrição, bandwidth, no shutdown. Acostumem a colocar o bandwidth sempre, tá? Acostumem a fazer essa configuração completa aqui. Mas, se for DCE, você tem que colocar o Clock Rate. E o Clock Rate é diferente do bandwidth, ele é em bit por segundo. Se você quer uma taxa de 2 MB, você tem que colocar 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 milhas. Aqui, tá? No Clock Rate. E 2 milhas de Clock Rate tem 2000 de bandwidth. Porque o bandwidth é em kilobit por segundo. Então você tem que dividir por 1000. Cuidado com isso, tá? Então se o cara falar que o teu clock é 64K, no Clock Rate é 64.000. No bandwidth, que é a largura de banda, é 64, tá? Tem que dividir por 1000. Entenderam aí? Fácil, né? Agora, isso que a gente viu é para roteador. Roteador roteia. Roteador tem IP na interface, aquela interface é um domínio de broadcast, tá? Switch no CCNA é Layer 2, switch não roteia. Então o IP do switch é um IP de gerenciamento. E você não vai colocar numa interface, você vai ter que colocar numa VLAN, tá? Então eu vou ter uma VLAN de gerenciamento com IP. Veja a configuração, ó. Interface VLAN 1, porque a VLAN 1 é a padrão da Cisco, tá? Se você quiser colocar uma VLAN de gerenciamento como 10, você vai ter que criar e transformar ela em VLAN de gerenciamento. Aí é igual uma interface LAN, ó, IP address, IP e máscara, no shutdown e exit. Aí, como o switch é igualzinho a um micro, você vai ter que colocar o default gateway com esse comando IP default gateway e o IP do roteador, e depois colocar o servidor DNS. Se você quiser fazer ping, né, para um determinado nome, para cisco.com para testar, IP name server, o IP do servidor DNS, tá? Então tem que lembrar que o switch aqui é como se fosse um micrão. O switch aqui é como se fosse um micrão, ele não roteia, tá? Ele não roteia. Quem roteia é o roteador. O switch não vai ter tabela de roteamento, não vai ter nada disso, tá? Beleza por enquanto? Então vamos ver esse exemplão aqui, ó. Isso aqui está no material.
E essa topologia tem ela montada e resolvida lá na área do aluno, tá? É só você entrar em gabaritos lá e topologias, ela é a primeira que aparece, é a topologia do Packet Tracer que a gente fez nessa aula aqui. Então tem ela montadinha e resolvida para você, tá? Então veja, vamos começar aqui, ó. O que é que eu preciso para configurar um roteador, né? Eu preciso saber o quê? Quantas interfaces ele vai ter? Com quem ele vai estar conectado, quais são os IPs dessas interfaces, e se eu tiver que configurar o roteador do zero, eu tenho que saber qual é o nome do cara, qual é a senha, tá? Para colocar a senha de enable, senha da line, senha da console, beleza? Então são os dados que a gente viu das configurações gerais. Nessa topologia a gente tem um 1841 chamado roteador A, ligado por uma interface serial aqui, ó, no roteador 1841 chamado roteador B. Aí no roteador A ele tem uma LAN com switch 2950 e um micrinho. E no roteador B eu tenho um micrinho ligado direto. Veja o tipo do cabinho aqui, ó. Cabo direto com o switch, cabo direto com o roteador, cabo serial entre os roteadores e cabo cross entre o roteador e o micro. Não pode esquecer disso, tá? Se tivesse switch ligado com switch, também você tem que escolher um cabo cross no Packet Tracer, tá? Estão vendo o reloginho aqui, ó? Esse reloginho no Packet Tracer quer dizer que a interface é DCE. Então, nessa interface eu tenho que colocar o comando clock rate, tá? Aí o que o cara quer que a gente configure? Ó, ele deu roteador A, roteador B, PC0, PC1 e switch. Roteador A, IP da FAST 192.168.1, IP da serial 192.168.2.1, IP da FAST do roteador B 192.168.3.1, da serial 192.168.2.2, ó, os dois tem que estar na mesma rede, né? Então eu tenho 3 domínios de broadcast aqui, ó. Eu tenho um domínio aqui, um domínio aqui na serial e um domínio de broadcast aqui. Então eu tinha que ter 3 redes IPs, né? Se a gente for ver aqui, ó, certinho o cara tá fazendo, ó, rede 1.1 para o A, 3.1 para a FAST do B e 2.0 aqui, ó, 1.0.3.0 e 2.0 para a WAN. A WAN tem que estar na mesma rede, tá? Então eu tenho 2.1 para o A, 2.2 para o B. DCE é o A, DTE é o roteador B, beleza? Tudo máscara barra 24. Aí o cara mandou colocar o IP 10 no micro que está no roteador B, 10 no micro que está ligado na rede do roteador A e o switch 192.168.1.2, tá? O que o cara pede para você configurar? Hostname e senhas conforme diagrama. Desculpa, hostnames conforme diagrama e senhas DLTech, tá? Cuidado, se você tem um hostname, tem que ser igualzinho. Na prova, inclusive, letra maiúscula e minúscula. Mesma coisa a senha, é case sensitive. Se a tua senha é DLTech minúsculo, tem que ser tudo minúsculo. Se é Cisco com C maiúsculo, tem que ser Cisco com C maiúsculo, tá? Criptografar senhas em modo texto, comando Service Password Encryption. Micros e roteadores switches devem estar configurados sem DNS, então o cara não quer que use DNS, ele só vai fazer um teste local, não vai conectar à internet. Configurar o banner do dia, se ele não falou com o que, você configura com qualquer coisa. Configurar as interfaces conforme tabela 1, então aqui eu tenho todos os IPs, você tem que tomar cuidado, prestar atenção na hora do CCNA. Eu sempre falo, dá uma olhada antes de ver, né? Não sai configurando qualquer coisa. E por último, salvar as configs na NVRAM dos roteadores, tá? Então aqui, ó, está o exemplo da configuração do roteador A. Então ele estava configurado aqui, ó, como DLTech1, deu um config term. Isso aqui vai estar normalmente router, tá? Eu devo ter dado um substituir tudo e mudei tudo quanto é router para DLTech1. Mas aqui normalmente ia estar router. Dá um conf t, entra lá com o hostname roteador A, ó, ele troca aqui para roteador A.
Aí começa a configurar, ó, Enable Secret DLTech, Line Console 0, Password DLTech Login, Line VTY 0 até 15, se não funcionar vai 0 até 4, Password DLTech Login. Aí eu dei um exit e Service Password Encryption. Então, ó, configurei a senha configurei o nome, senha de Enable, senha de console, senha de VTY, o cara não pediu auxiliar, criptografei as senhas. Aí ele falou que não era para usar DNS, então, no IP Domain Lookup. Se você colocar o IP Domain Lookup e um IP de um DNS, você vai usar, né? Aí ele mandou colocar um banner. Eu fiz aqui uma obra de arte, né? Banner moted, um arroba, dei um entra e coloquei aqui, ó, comunique-se com a TI para maiores infos. Você pode colocar qualquer coisa aí, tá? Se ele não falou nada. Beleza? Isso aqui vocês têm que dominar. Dominar de verdade. A gente vai ver que tem um lab que cai aí, aqui no capítulo 6, tá? Que você tem que configurar 3 roteadores. Isso tem que ser feito em tem que ser no máximo em 5 minutos, tá? Aí vem as interfaces. A gente está configurando só o roteador A. Então eu tenho aqui, ó, que a serial 0/0/0, a topologia já me deu, é DCE. Tem o IP 192.168.21/24. E na FAST 0/0 eu tenho o IP 192.168.11/24. Tá? Você tem que anotar isso. Aí tá lá, ó. Interface FAST 0/0, IP address 192.168.1.255.255.250, no shut. Eu coloquei aqui o description LAN do roteador A e bandwidth 100.000 de opcional. Não precisaria colocar, tá? Se você colocar int fast 0/0, IP address e no shut, tá valendo. Mesma coisa serial. Interface serial 0/0/0, IP address 192.168.2.1, máscara 255.255.255.0, description WAN do roteador A, opcional. Agora aqui é obrigatório, né? O cara falou que era DCE. Clock rate 64.000, bandwidth 64. Então 64 kbps, eu coloquei só 64, né? Aqui fica 64.000 porque é em bit por segundo, e aqui fica 64 porque é em kilobit por segundo. E no shut. Se do outro lado tiver ok, essa interface sobe e essa interface sobe. Sobe, ela mostra uma mensagem de link up-down. E ele fala, interface tal foi para app. Terminei, dou um end, ou exit, copy run start, morreu o exercício. Clock rate é definido pela topologia. Tá? O cara tem que dizer qual é o clock rate que ele quer colocar lá. Se ele não disser nada, normalmente é porque a interface já é DTE, né? Ela nem é DCE. Mas se você quiser garantir se a interface é DCE ou DTE, show, controller, serial 0/0/0. Aí bem no comecinho ela vai te falar se é DCE ou DTE. O clock rate é o que você comprou da operadora, né? O clock rate é a velocidade real. Você comprou, por exemplo, 2 megabits por segundo. Então o teu clock rate vai ser 2 milhões, tá? Claro que quem define é a operadora. Aqui a gente está num lab, então a gente vai definir em lab o valor. Entenderam aí? Então o clock rate é em bits por segundo e o bandwidth kilobit por segundo. E o comando show controller serial e o número da serial vai te dizer se ela é DCE ou DTE. Tá? Ela reconhece o cabo que está na ponta. Se você colocar um cabo DTE, ela vai falar que é DTE, porque ela reconhece o cabo. Se você colocar um cabo DCE, ela reconhece o cabo DCE e fala que ele é DCE. Aí você configurou tudo. Configurei tudo aqui, ó. Eu tenho que dar uma olhada se eu fiz certo, tá? Eu uso a seguinte metodologia. Eu dou uma olhada primeiro com Show Running Configuration.
O Show Running Configuration, vocês vão ter que acostumar com ele, a procurar as coisas dele de maneira rápida. Como é que você se acha no Show Running Configuration? Quando você der um Show Running Configuration, em cima ele começa com o hostname, enable secret. Se você colocar o usuário e senha, vai estar aqui em cima também, tá? Aí depois ele vem as interfaces. Ele vai mostrar todas as interfaces. Embaixo das interfaces, ele vai mostrar a parte de protocolo de roteamento e access list. Depois ele mostra o banner e por último ele mostra as lines. Ele mostra a line console, VTY e morreu por aí, tá? Então, ó, todo mundo está vendo aqui a tela? Eu dei o Show Running Configuration completo do roteador A, tá? Aí ele vai mostrar aqui, ó, Current Configuration, 957 bytes, No Service Timestamps, No Service Timestamps. Ó, eu não coloquei nada disso, ó, isso aqui é o padrão dele, ele vem com esse treco aqui, tá? Ó, Service Password Encryption, esse fui eu que eu coloquei. Hostname e roteador A, fui eu que coloquei. Enable Secret 5 Sgramblus Noj 77 que era o X1. Esse 5 aqui, ó. Esse 5 aqui, ó, quer dizer que ele está fazendo criptografia, ele está fazendo o hash, isso mesmo, em MD5, tá? E ó, eu não consigo ver a senha que eu coloquei. Aí vem aqui coisas que já estão nele, IP SSH version 2, no IP domain lookup fui eu que eu fiz, o padrão é vir com o IP domain lookup, spanning tree mode PVST, a gente nem mexeu nisso. Aí começam as interfaces, ó. Int fast 0/0, interface fast 0/1, serial 0/0/0 e interface VLAN 1 o roteador, tá? Esse cara suporta VLAN e spanning tree. Se eu tivesse feito alguma coisa de roteamento e access list, elas estariam aqui, depois das interfaces, tá? Então, protocolo de roteamento e access list vem aqui. Depois vem o banner, o bannerzinho que a gente configurou. E por último as lines, ó, line console 0, VTY 0 até 4, VTY 5 até 15. Ele divide, tá? Aí, ó, password 7 e esse códigozinho. Se você copiar isso aqui e procurar na internet, quebrar criptografia Cisco, quebrar hash Cisco, e colocar isso aqui, ó, ele vai te dar o que a gente colocou, que é DLTech, tá? Bem ridículozinho. Tem um monte de site que faz isso. Se alguém tiver curiosidade e não achar, me manda um e-mail que eu passo depois, tá? Então ele está aqui o password login, password login, password login, tá? E tem um end no final e voltou para o roteador A. Então vocês têm que se achar nisso, tá? Tem questão que o cara fala para você, te dá um roteador e fala para você responder um monte de perguntas sobre aquele roteador. Você vai ter que dar um Show Running Configuration e achar o que você quer. O cara pergunta, a interface tal está configurada com IP não sei o que. Você vai ter que procurar a interface e ver se o IP é aquele mesmo que ele queria. Beleza? Então o Show Running Config é importante. Muito importante. Posso passar para frente? Alguém tem uma pergunta sobre o showrun? Tranquilo? É acostumar, né? Ou está todo mundo vendo a Carminha agora? Aí, viu o show running config? Você viu que colocou o IP certo, tudo? Agora eu tenho que ver duas coisas. Primeira, se a minha interface subiu. Isso eu faço com o comando show interfaces ou show IP interface brief. Não é interfaces, tá? É interface, sem o S. Então, show interfaces ou show IP interface brief. Quando você dá o show interfaces, logo embaixo aqui, ó, show int S1, ele te dá serial is app, line protocol is app. Você tem essas opções aqui embaixo, ó. App, down, administratively down. Você nunca pode ter down, app. Porque essa primeira aqui, ó, é físico, a segunda é lógica. Então, se esse cara tiver down, o físico, o lógico vai estar down.
Entenderam o conceito aí? Então isso aqui é problema físico, serial ISAP é cabo. Line Protocol ISAP é protocolo de camada 2. Então aqui é a camada 1, camada 2. Então se ele está up, está operacional. Se ele está up-down, quer dizer que o cabo está legal, mas a camada 2 não está funcionando, tá? Está bufado. Down quer dizer que o teu cabo está lascado. O teu cabo está com problema, ou do outro lado o equipamento está desligado. Se tiver administrative down, faltou aquele comandinho chamado no shutdown, tá? A interface está em shutdown. Ela está desabilitada, tá? Ela está desabilitada. No Show IP Interface Brief, ele aparece esse resuminho aqui, ó, tá? Vocês vão ver que o Show Interface, depois a gente vai estudar ele melhor, ele é complicado, ele tem um monte de coisa para você ver. O Show IP Interface Brief é mais simples. Ele te dá qual a interface, qual o IP que você colocou nela, só que não tem a máscara, né? Para ver a máscara é só com o Show Run ou Show Interfaces. Aí ele te diz se está ok, te diz qual é o método que você fez subir, se é manual ou automático, e o status, se está app e app, ó. Status, isso aqui é a camada física, protocolo, camada de enlace, ó. Então, minha Fast Ethernet está com 92.168.1 e ela está app, ó, tá belezinha. Minha serial 0/0/0 tá 92.168.2.1 e ela tá app, tá belezinha, que nem eu queria, tá? Você pode configurar esse cara aí, o manual é o que vai aparecer sempre, tá? Eu peguei o IP aqui, ó, de uma maneira manual. Qual é o método que eu peguei esse cara aqui do IP? Tem o DHCP que você pega automático, esse tipo de coisa assim, beleza? E aí, subiu a interface, ela ficou app. Tem que aparecer uma rota na tabela de roteamento. Que cada interface que você tem é um domínio de broadcast. Subiu a interface, tem que aparecer uma rota na tabela de roteamento. Subiu a interface serial, tem que aparecer uma rota. Então, ó, você dá um show IP route. O comando é esse aqui, ó, show IP route. Ele vai aparecer a tabela de roteamento. Primeiro, ele aparece os códigos, o que a gente vai procurar é o C, que é o diretamente conectado. Aí aqui, ó, vai aparecer o Czinho e a rota, ó, 92.168.10/24 is directly connected, está diretamente conectado com a Fast 0/0. Então, tudo o que você encaminhar para a rede 192.168.10, ele sabe que dos IPs 11 até 1254 estão na Fast 0/0. E tudo que for para 192.168.20, de 21 até 2254, que é a barra 24, ele vai mandar para serial 0/0/0, tá? Esse roteador não tem rota padrão, ó. Gateway of Last Resort is not set. Isso aqui quer dizer que o cara não tem rota padrão. Ele só tem as duas rotas conectadas para essas duas redes. O que vai acontecer se eu der um ping para 192.168.10.1? O que vocês acham? Não funciona. Você vai receber, na realidade, request timeout, tá? Vai ser inalcançável, claro, mas no teu micro você vai receber request timeout. Vai receber isso. Configuração. Pessoal, beleza aqui então, ó. Terminou de configurar, dei show run para ver se está tudo ok. Show interface e show interface brief para ver se a minha interface está app e se o meu IPzinho está legal. E show IP route para ver se as rotas subiram, tá? As rotas diretamente conectadas, as que estão com um Czinho. Para configurar um switch que estava lá na sequência, configuração global é igual, ó. Host name, enable circuit, line console 0, line VTY 0 até 15, service password encryption, banner, tudo igual. A única coisa que o switch não tem é porta auxiliar. Então o switch só tem console VTY, não tem auxiliar, tá?
tá? O resto é tudo igual, a configuração geral é a mesma. Lembrem que a única coisa que vai mudar é o IP de gerenciamento, porque esse cara não roteia. Então você vai entrar na interface VLAN 1, colocar IP address, o IP e a máscara, no shut. Subiu o IP de gerenciamento. Aí você vai colocar IP default gateway, o IP que você colocou no roteador, copy run start. Eu não coloquei o DNS aqui porque esse cara falou que não era para usar o DNS, né? Então, a gente não colocou o DNS. Na prática, normalmente eu coloco o IP e um DNS para eu poder testar para ver se está saindo para a internet as coisas, né? Você usa o teu switch como se fosse um micro para fazer de acesso à internet. Quando você está numa rede, tá? Se você não quiser ligar teu laptop na rede, esse tipo de coisa assim. Entendido? No Packet Tracer, ele não se comunica com o teu micro, que nem o GNS3, tá? Então eu tenho que colocar um computador, ir lá no desktop, você vai ver que tem uma plaquinha de rede, eu clico nela, coloco aqui, ó, configuração estática, coloco o IP, a máscara e o gateway, tá? Mesma coisa no outro micro, estático, IP, máscara e gateway. Aí você fecha aqui, vai no terminal e pode dar ping, pode dar trace, telnet, você pode fazer um monte de coisa com esse cara, tá? Então os micros, eu vou lá em desktop, dou 2 cliques nele, desktop, clico na plaquinha de rede e coloco o IP, máscara e gateway. O gateway é o IP do teu roteador, tá? Ou da tua VLAN. Para testar, ping, trace, telnet. Ping, teste fim a fim. Eu não testo o meio, né? Eu não sei por onde está passando os pacotes. Então, no roteador é ping. Ping é ping, tá? Ping 192.168.1.1. Existe um negócio chamado ping estendido, que a gente vai ver depois. Você digita ping e dá um enter. Aí você consegue colocar opções a mais. Trace testa ponto... O ping testa só camada 3, tá? Só camada 3, fim a fim. Trace route, ó, eu coloquei trace porque ele aceita, tá? Mas se tiver uma resposta como trace, uma trace route, e ele pedir uma resposta só, o certo é o trace route, tá? Trace route 192.168.1.1. Ele vai utilizar o TTL, que nem a gente viu no capítulo 5, e falar para mim por cada ponto onde aquele pacote passou até chegar no destino, tá? Os dois eu testei camada 3. Camada 3 fim a fim no ping, camada 3 ponto a ponto no trace. Camada 7 eu testo com telnet ou SSH, tá? Então, se eu der um telnet 192.168.1.1 e o cara realmente fizer uma conexão de telnet, sinal que passou todas as camadas. Camada 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tá tudo ok. Então, ping trace é camada 3, telnet teste de camada 7. Beleza? Vamos fazer o intervalex antes de continuar. Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Então, entre 9h10 e 9h15, a gente volta aí à ativa. Eu vou dar uma... mostrar esse lab aqui que é o 6.4. Vamos tentar de novo fazer aquele esquema do compartilhamento, que eu acho que agora deve funcionar. Então fiquem ligados aí, ó, que deve aparecer uma pergunta para vocês aí sobre compartilhamento de tela. Eu acabei de compartilhar minha tela. O Antônio já confirmou que conseguiu ver ali.
Opa, então quer dizer que o problema é lá na minha casa. Eu vou ter que dar uma olhada lá, que deve ser alguma coisa de firewall que eu configurei naquele meu modemzinho e que deve estar atrapalhando. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, para vocês, o Packet Tracer. Só que eu quero saber o seguinte, tá todo mundo conseguindo ver aí? Que às vezes demora um pouco para construir a tela, né? Se ficar muito rápido aí vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Aquele lab, então ele pedia 2.18.41, tá? Ele pedia um switch aqui, ó. Aqui embaixo eu vou no End Devices, eu pego um micro, só deixa eu puxar mais para cima aqui, para ele não dar problema. E eu coloco um outro micrinho aqui, tá? Então assim a gente começa a montar a topologia. Então a topologia estão aqui, ó, routers, switches, hubs aqui embaixo. Montei, coloquei os equipamentos, vamos cabear, que é no raio, tá? Então aqui, ó, vamos pegar um cabo direto, o pretinho aqui, ó. Eu venho aqui do micro, Fast Ethernet, para minha Fast 0/2 aqui eu vou colocar. E aqui da 0/1, eu vou para minha Fast 0/0, ó. Tem que ficar ligado que você ligou 0/1 com a 0/0, tá? Mesma coisa aqui, ó. Agora eu vou ter que pegar um cabo cross ligado a 0/0 para a Fast Ethernet do micróbio do outro lado, né? Veja que vem tudo vermelhinho aqui, ó, né? Essas interfaces dos roteadores, elas vêm todas em shutdown. E a interface do switch não, ela não vem em shutdown. Então ela vai conectar o micro, tá? Aí na serial, o roteador vem sem serial. Então você dá um clique nele aqui, ó, ele aparece a parte de hardware, tá? A serial eu tenho uma wiki ligada com outra. Se eu der um zoom aqui, ó, eu tenho o slot 1 no 1841 e o slot 0. Então eu desligo ele, coloco uma wiki 1T, que eu tenho uma interface só, e ligo o carinha. Faço a mesma coisa para o outro, ó. Desligo ele. Tá desligado? Não, tá ligado. Desligo ele, coloco uma wiki 1T aqui, ó, nesse slot e ligo o carinha. Tá? Agora eu venho aqui, ó, na serial. Aqui eu colocar aqui, ó, com o reloginho, ao que eu escolher vai virar 0. Ó. Então esse cara vai ser o roteador A. Esse cara vai ser DCE. Quando você clicar no outro cara, ele automaticamente vai ser DTE, tá? Então veja aqui, ó, que ele já colocou o reloginho pra gente aqui, ó, nesse cidadão. Beleza? É assim que a gente monta a topologia, né? Que nem tinha lá num labzinho do capítulo 2, tá? Para ficar bem parecido com o CCNA, o interessante é você colocar um cabo de console, ligar no RDC232 e ligar aqui, ó, no computador, tá? Ligar no roteador. Aí você vai abrir o computador, vem em Desktops, vai no terminal, coloca 9600, 8 nenhum, 1 nenhum, que já vem, né? É bom você olhar isso aqui para decorar, dá um OK e ele vai aparecer para você como se fosse o hiperterminal, tá? Só que aqui vai ficar muito pequenininho, né? Para a gente enxergar. Então, como vai ficar muito pequenininho, eu vou usar direto clicar aqui, ó, no roteador de novo e vou aqui na aba CLI, tá? Porque aí eu vou colocar uma letrona grandona, uma letra para cegueta, né? Para todo mundo poder enxergar legal aí e não ficar com dúvida. Olha só o que aconteceu. Como a gente pegou um roteador zerado, não tem nada nesse carinha, ele aparece para a gente System Configuration Dialog, tá? Porque ele está zerado. Aqui, se você der um Yes, ele vai mostrar uns passos de configuração para você, tá? A gente vai dar um No agora. Você pode dar um No ou então apertar Ctrl C, tá? Aí, deu um Entra, ele aparece aqui, ó, Router. Vamos dar um Enable. Ó, eu digitei ENA e Tab. Enable. Acostumem assim, tá?
para vocês poderem ver o que está acontecendo. Ó. Vou entrar em modo de configuração global. Conf T, configure terminal. Entra. Ele mostra, né? Enter configuration command one per line. Tá? Vamos colocar lá, ó. Hostname, roteador, underline, A, igualzinho o cara pediu no exercício. Tá? Aí, senha de enable secret. Oh, pô, coloquei um enable sex ali, né? O meu roteador é muito louco, né? Mas tudo bem. Então, enable secret, ele pediu para a gente colocar, eu não lembro mais, eu vou colocar DLTech. Todas as senhas eram DLTech, né? Configurou enable secret, vou para as lines. Line console 0, password DLTech, que foi o que ele pediu, login. Terminou a line console? Line VTY 0 até 15, porque a gente sabe que aqui tem 15, né? Password Cisco, login. Aí o cara mandou a gente criptografar as senhas. Service, password encryption. Tá? Você viu que o tab facilita bastante. Mas é bom você ler, você escrever de vez em quando os comandos inteiros também, tá? Pelo menos ler. Porque vai que no lab que você cai, você dá um azar dos caras programarem um lab novo que não tem o tab. Então é importante você saber o comando. Aí ele falou pra gente, não pode ter DNS. No IP, domain, lookup. Então não tem o DNS mais aqui nesse cara. Aí ele falou, configure um banner. Banner, motd, eu vou colocar o arroba como caractere inicial, teste de lab, arroba para terminar. Tá? E aí acabou a configuração geral do cara. Vamos ver o efeito disso no roteador. Primeiro, o hostname virou A, tá? Agora, se eu der um exit e der um disable para sair, ó, eu estou agora em modo de usuário normal. Se eu der um enable, ele vai me pedir uma senha. Digito DLTech, entra nesse cara, tá? Se eu der um exit aqui, ó, para sair tudo, quando eu dou um entra, olha aqui, ó, o meu banner, teste de lab, tá? Então esse aqui é o banner do dia. É aqui que a galera faz a obra de arte deles, tá? Para você enxergar ali o banner e tudo mais. Beleza? Senha. DLTech. A gente não fez ainda, né? Porque eu não terminei a configuração. Falta configurar a interface ainda, tá? Eu só estou mostrando aqui o que a gente tem. Dou um enable DLTech. Ó, essa primeira senha que eu dei aqui, ó, é a senha de console, né? Agora a segunda é a senha de enable. Ó, minha senha de console já agiu aqui. Agora vamos terminar de configurar para salvar. Conf T, int f0/0, IP address 192.168. Caramba, era 11, né? 255.255.255.0. No shutdown, porque ele não pediu nada, né? Ele não falou para mim nada. Aí, ó a mensagenzinha. Link 5 change. O link foi para app. Line protocol up down. Changed to app. Então minha interface foi para app, tá? Aí a gente entra int serial. Serial 0/0/0. IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Eu lembro de todos esses IPs porque eu já fiz isso aqui algumas vezes, né? Mas na hora do CCNA, você tem uma topologia, é bom você anotar o que você vai configurar, né? E no shutdown. Aqui, ó, ele falou link 5 changed, interface changed state to down. A gente não configurou o outro lado ainda, né? Então não tem como subir esse cara. Esse cara vai ficar fora, tá? Então não tem como subir. Dou um end aqui porque eu terminei tudo. Agora sim,
copy, Rio Grande do Sul, running config, startup config, copy RS, tá? Aqui no Packet Tracer ele aceita o WR, mas eu já tive alunos que falou que chegou na hora da prova que não aceitava. Opa, tem alguém que ainda não está dormindo, né? O Maicon, o Antônio, ele falou, e o clock rate? Vamos lá, conf t, int s0/0/0, clock rate, era 64K, vou colocar 64K aqui, 64.000, bandwidth 64. Agora sim. Agora está completinho, né? Coloquei clock rate e bandwidth. Se a gente der um end, agora eu dou um show IP interface brief. Olha lá, ó. Interface fast Ethernet 192.168.1.1, serial 0/0, 192.168.2.1. Beleza, coloquei os IPs corretamente, né? Pelo menos o IP está certo. Agora, Fast Ethernet está up, porque o meu switchzinho está ligado, está tudo bonitinho. Serial down, porque eu não fiz subir o outro lado ainda, né? Então, enquanto não subir o outro lado, esse cara não vai subir, ó. E se eu der um show IP route, só tem uma rota, 192.168.1.0, porque a outra interface não subiu ainda, né? Então, só tá a Fast Ethernet aqui, ó. Só a rede da Fast Ethernet funcionando. Beleza? Para subir, eu tenho que configurar o B. Eu vou mostrar para vocês aqui um negócio que é o script, tá? Eu vou dar um show run nesse cara. Ó, eu vou mandar toda a configuração aqui. Agora eu vou pegar essa configuração desse cidadão. Mostrar para vocês como é bacaninha. Ó. Eu vou pegar a configuração desse cidadão. Vou copiar. Vou abrir o Notepad, eu uso o Notepad++, tá? Eu gosto desse Notepad++. Aí eu vou pegar agora e vou criar um script para mim. Esse ponto de exclamação quer dizer que tudo que eu escrever atrás dele não vai entrar, ó. Eu vou escrever aqui, ó, ponto de exclamação é como se fosse, se alguém já programou em C, é como se fosse o tralha lá, né? O sustenido, né? Ó, hostname roteador B. A minha senha, Enable Secret, é DLTech. No IP Domain Lookup, ó, isso aqui nem tinha lá na configuração, eu vou arrancar fora. Fast Ethernet 0/0 eu tenho lá, só que agora é 3.1. Esse duplex alto speed full aqui eu vou tirar e vou colocar no shut. Fast Ethernet 0/1 eu não tenho, não estou usando, não quero nem saber dela. Agora 0/0 eu tenho igualzinho a outra, né? Ela é DTE, então eu vou tirar o clock rate e vou colocar aqui, ó, no shut no lugar do clock rate. Essa interface VLAN 1 eu não tenho ela. Só que o IP dele é 2.2, né? Isso que é o problema do copy paste. IP classless. Aqui o banner eu vou deixar igual. Line console 0, eu vou colocar aqui, ó, a minha senha. Vou tirar esse 7 aqui, vou colocar DLTech. Para não dar problema de truncar nem nada, vou colocar aqui, ó, também DLTech. E não vou configurar do 5 ao 15. Só de 0 até 4. E aqui eu vou deixar o end, tá? Então a minha configuração, hostname roteador B, ó, coloquei aqui uns pontos de exclamação cheio de bagulho para vocês verem que não altera nada. Enable Secret DLTech, no IP Domain Lookup. Faltou o Service Password Encryption, né? Service Password Encryption. Tá aqui a minha configuração. Interface, Fast Ethernet, serial, tudo bonitinho. Eu venho aqui agora, seleciono tudo, menos aquele roteador A, né? Dou aqui um copiar. Agora, eu vou pegar o meu roteador B, vou no CLI, dou aqui um Ctrl C, porque eu não quero. Enable, conf T e pasteado. Pau. Está configurado, ó. Tudo que eu coloquei lá no meu script entrou. Por que eu sei? Porque não tem nenhum ponto, não tem nenhum acento circunflexo, tá? Se eu errasse alguma coisa, por exemplo, eu digitasse aqui, ó, um negócio que não existe, não, esse cara não consegue fazer. Por exemplo, eu dou conf T IP address. Ó, não existe
existe IP, a partir do D não existe mais, ó, tem um erro aqui, ó, tá? Se eu errei alguma coisa, ele vai aparecer o acento circunflexo aqui, tá? E bem na letrinha onde está o acento circunflexo é onde começou o erro. Então eu tenho aqui um IP a alguma coisa, ó, eu tenho o IP access list, tá? Não tem aquele D depois dele. Então, na prática, a gente faz assim. Ao invés de configurar um roteador, eu configuro um, aí o resto eu faço script. Faço copy-paste da configuração de um para outro e vou alterando os parâmetros dele. Tem empresas, tem pessoas que fazem até macro no Word. Você coloca o IP, o hostname, diz se o cara é DCE ou DTE, e aquela macro já te gera script para você colocar no roteador, tá? Então tem muita coisa para você fazer aí para brincar, ó. Então meus roteadores, ó, verdinho aqui, ó, verdinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar um show IP route nesse cara, ó. As duas redes subiram, a 2 e a 3. Se eu for no A agora também, ó. Se eu der um show IP route, ó, as duas redes subiram, a 1 e a 2 que a gente tinha nele, né? Então tá bonitinho agora. Se eu pegar o micrinho, ó, peguei ele, desktop, venho aqui, ó, na placa de rede, 192, 168, 110, 192, 168, 11, porque esse cara tá na rede 1, né? Agora se eu vier aqui e dar um ping 192, 168, 11, tá lá, já respondeu, né? Já fez o ping. Agora vamos configurar esse aqui, ó. Desktop, pá, 192, 168, 310. 192, 168, 31. Vamos testar aqui, ó, ping 192, 168, 31. Blau. TTL respondeu tudo bonitinho, né? Configuração bonitinha. Beleza, pessoal? Vejo que o Antônio está digitando ali. Copiei e colei. Simplão. Eu peguei no Notepad, peguei a configuração que estava aqui, ó. Peguei a configuração que estava aqui, selecionei tudo, tá? Eu selecionei, você pode dar um editar, selecionar tudo, cadê essa tranqueira aqui, ó, selecionar tudo, editar, copiar, aí você vem no roteador e dá um conft, eu tenho que ter modo de configuração global, clica com o direito e paste. Dependendo do tipo de terminal que você tenha, por exemplo, no PUT e no Teraterm, quando você clica com o direito, ele já cola tudo, tá? Então você tem que tomar cuidado com o tipo de terminal que você tem. Vocês podem até treinar com script, sem usar o roteador. E depois colocar no roteador. Viu agora? Todo mundo entendeu o esquema do script? Isso é muito utilizado na prática, tá? Muito, muito utilizado na prática. Eu tenho um monte de script para um monte de situação. E aí, cada vez que eu tenho uma situação diferente, eu tenho script com a parte básica de segurança, com a parte básica de voz. Aí eu só vou adaptando meus scripts, copio, colo no roteador. Quando o cliente pede alguma coisa diferente, eu só vou lá e dou uma customizada para o que o cliente quer, tá? Então aqui, ó, tá bonitinho, né? O que vai acontecer? O meu micro, eu consigo pingar. Opa, não é isso que eu quero. O meu micro eu consegui pingar aqui, ó, né? Daqui ele vai conseguir chegar na FAST e ele vai conseguir chegar até a serial. Aqui, mas agora esse roteador ele não vai conseguir responder para esse micro aqui. Porque o que vai acontecer? Esse roteador aqui, ele conhece a rede 1 e a rede 2. O roteador B, ele conhece a rede 2 e a rede 3. Se vier um pacote da rede 1 para esse micro aqui, ó, para esse roteador aqui, para o roteador B, ele não sabe para quem encaminhar, né? Ele só conhece a 2 e a 3. Então,
ele não consegue encaminhar, ó. Então se a gente fizer aqui, ó, ping 192.168.2.1, ó, tá no meu roteador ainda, ele responde o ping. Agora o 192.168.2.2, aquele roteador já não responde, porque ele não conhece a rede 192.168.1.0. Então ele vai dar request timeout, ele não vai responder. Falta a parte de roteamento, que é a partir do capítulo 7, né? E pro 3 é pior ainda, né? Pro 3 vai chegar no 2 e... Quer dizer, pro 3 nem vai sair do roteador, tá? Se eu der um ping aqui, ó, pro 3.10, ele dá destination host unreachable. Nem chega, o cara não consegue nem sair daqui, tá? Ele não conhece nada. Então agora, quando você tem uma rede dessa aqui, ó, depois que você configurou a parte básica, você consegue fazer o quê? Você consegue pingar de um micro até o próprio roteador dele. Sem a parte de roteamento, ele não consegue sair daqui e ir para o outro roteador. Esse roteador vai conseguir pingar serial do outro, mas a fast ele já não pinga mais, né? Porque o cara não conhece a rota, ele só pinga para o que está na tabela de roteamento. Se não está na tabela de roteamento, não tem como responder, tá? Não está na tabela de roteamento, ele não responde. Funciona. É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Opa, deixa eu colocar isso aqui em algum canto. Então, o que a gente pode fazer para resolver? Primeiro, como é que um roteador ele aprende rota? Como é que você pode configurar a rota no roteador? Com interface diretamente conectada. Então, quando você cria uma interface, quando você configura a interface, dá um no-shut, ela fica app-app, aquela rota, aquela rede daquela interface vai para a tabela de roteamento. Você pode criar rotas estáticas, são criadas manualmente pelo administrador, pela gente. Você tem a rota default ou gateway padrão, que é aquele gateway of last resort, é a rota para a internet, ou então, na realidade, ela é a rota para as redes que não estão explícitas na tabela de roteamento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho explícito para o roteador A na tabela de roteamento? 192.168.1.0, 192.168.2.0. Se eu colocar aqui um Gate of Last Resort, tudo que não for 1.0 e 2.0, ele manda para esse IP ou essa interface que você configurou, tá? Isso que é o Gate of Last Resort. E rotas dinâmicas, que são aprendidas por um protocolo de roteamento dinâmico, que no CCNA a gente vai ver RIP, EIGRP e OSPF, tá? São essas três que a gente vai utilizar no CCNA. Mais especificamente a rota estática é você ensinar para o roteador o que ele vai fazer, tá? Então, para criar uma rota estática é bem simples. Você entra em modo de configuração global e digita IP route, coloca a rede e a máscara que você não consegue alcançar e identifica qual é o IP do próximo salto ou a interface de saída. Importante, interface de saída é tua. IP do próximo salto é um IP do vizinho. E você opcionalmente pode colocar a distância administrativa, tá? Cada rota tem cada tipo de rota do RIP, do EIGRP, do SPF, tem uma distância administrativa que é utilizada para você poder escolher quem é a melhor delas. Quanto menor esse número aqui, ó, melhor. Se você não colocar nada, ele vira 1. Tá? Uma rota estática ela tem distância administrativa 1. E uma rota diretamente conectada, ela tem distância administrativa 0. Tá? Então, a rota estática, quando você cria ela com o IP do próximo salto, ela tem distância administrativa 1. Se você criar pela interface de saída, tem 0, igual uma rota diretamente conectada. Ah, mas eu queria que ela tivesse distância administrativa 100. IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, coloca lá S0/0, espaço 100. Então significa que aquela rota tem distância 100. Aqui eu tenho um exemplo de criação, ó, IP route 192.168.2.0, a máscara apontando para serial 0/0/0. A outra, 192.168.2.0, IP route 192.168.2.0, a máscara
Aí apontou para o 92.168.1.1 com a distância administrativa 100. Tá? Beleza? Isso é uma rota estática. Então isso aqui é a rede que você quer alcançar. Joia? O Default Gateway, a rota padrão, também é uma rota estática. Você vai colocar IP route, só que em vez de colocar uma rede qualquer, você vai colocar 00000000. E aí aqui a regra é a mesma, IP do próximo salto, ou interface tua de saída, e a distância administrativa. Por exemplo, IP route 00000000, serial 000. Então tudo que o roteador não conhecer, ele vai mandar para serial 000, e o outro roteador vai se virar com esse negócio, tá? Entenderam o funcionamento? Então, ó, se a gente pegar aquele nosso problema, nosso probleminha que a gente tinha aqui, que a gente tem uma encrenca aqui, ó, né? A encrenca é qual? Esse cara aqui, ó, esse cidadão aqui, ó, ele consegue pingar aqui e aqui. Para frente ele não vai. Esse cidadão aqui, ó, deixa eu até colocar quadrado para ficar diferente. Esse cidadão aqui, ó, ele pinga aqui e aqui. Para frente ele não vai, né? E esses dois caras, um pinga a serial do outro. Esse cara não consegue ir lá na LAN do outro cidadão, tá? Então criar rota estática é você ver como é que o roteador vai ter, o que ele precisa, né? Então, por exemplo, o roteador A, o que ele conhece? Ele conhece a rede 192.168.1.0, que é da serial, 192.168, 1.0, que é da Fast Ethernet dele. Deixa eu até escrever aqui, ó. Então ele conhece a rede 192.168.1.0/24. Ele conhece a rede 192.168.2.0/24, que é da serial. Agora, ele não conhece a rede 192.168.3.0/24. Então é isso que eu tenho que ensinar para o cara. Eu tenho que chegar aqui nesse roteador e ensinar uma rota para 3.0. E para esse roteador, ele não conhece a 1.0. Eu tenho que ensinar para esse cara uma rota para 1.0. Tá? Que opção eu tenho de saída? Eu tenho, por exemplo, aqui nesse cara eu posso criar uma rota para 3.0 apontando para serial 0/0/0. Ou então eu coloco o IP desse roteador. Então tem que lembrar que é a tua serial local ou o IP do outro roteador que está diretamente conectado. Não pode ser de uma rede que ele não conhece, senão ele não chega, né? Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer? Criar uma rota aqui para a rede 3 e uma rota no roteador B para a rede 1, tá? É isso que a gente tem que fazer para corrigir esse problema. É essa a nossa missão. Justamente, ó, aqui, ó, o Maicon colocou IP route 192.168.3.0, que é para o A, né? 255.255.255.0 apontando para o 192.168.2.2. Perfeito. Poderia também ser IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, apontando para serial 0/0/0. A diferença é que, quando você coloca o IP, ele tem distância administrativa 1. E quando você coloca serial, 0. Se cair a serial, ele derruba a rota também que você tem lá, tá? Ele se comporta como se fosse uma interface. Ele está vinculada a essa interface aqui. Joia? Então vamos fazer aqui, ó, na prática, ó. Vamos pegar aqui o nosso Pelqt Tracer, que não pingava, né? Vamos colocar aqui esse cara. DLTech, a senha. Enable, senha DLTech. Conft para entrar em modo de configuração global. Aí, eu estou no roteador A, eu tenho que ensinar a rota do B, ó. Vamos fazer a rota que o Maicon colocou ali, ó. IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, 192.168.2.2. Pau. Entrei com ela.
Vou ensinar um segredinho aqui, tá? Eu quero ver essa rota. Como é que ela ficou? Normalmente eu teria que dar um exit e ir para modo privilegiado para fazer o comando show. Nos roteadores mais novos você tem o do. O do permite que você faça comando em lugar errado, tá? Lugar errado não, ele permite que você faça o comando em qualquer lugar. Então aqui é o show IP route, mas ele não completa, tá? Tá lá, o do show IP route, eu fiz o show IP route lá. Ele tem agora a rota pro 1, pro 2 e pro 3. Ó, estática, distância administrativa 1 via 192.168.22, tá? Beleza? Agora vamos fazer do B. Do B eu vou criar com a serial, tá? VLTEC. Opa. O que foi aqui? Ah, o 0 do lado do 1 é a métrica, tá? Isso aqui, ó, é distância administrativa e métrica. Como esse cara não é um protocolo de roteamento, ele não tem métrica. A métrica é utilizada pelo protocolo de roteamento para ele saber quem é a melhor rota, né? Por exemplo, o RIP, a métrica dele, a gente vai ver no capítulo 8, que é salto. Como esse cara não tem métrica, ele colocou 0 aqui. No B, enable, DLTEC. Isso mesmo. Ó, vou até fazer um copy-paste, ó. Vou pegar aqui a tua rota. Vou copiar. Bem coisa de preguiçoso. Conf T, vou colar e Croingetes. Do show IP route. Agora, veja a diferença drástica. Quando eu usei a serial como saída, ó, ele cria uma rota estática com o S, ó. O S aqui em cima tem toda a nomenclatura, não tem como se bater, tá? Então aqui, se você for ver, cadê o S? Caramba, o negócio é só achar, né? Tá aqui, o S é o segundo, ó, rota estática. Se aparecesse um D, é IGRP. Se aparecesse um R, era RIP. Então, rota estática, 192.16810/24, agora está diretamente conectada com a serial 0/0/0, tá? Beleza? Então, esse cara agora ele tem métrica 0. E aqui eu criei com referência no IP... Desculpa, métrica não, distância administrativa 0. E aqui eu criei com referência em IP, ele tem distância administrativa 1. Tá? Isso dá uma diferença grande na prática, tá? Dá uma diferença legal. Normalmente, a maioria das pessoas que eu vejo usam o IP como referência, tá? Se você tiver numa LAN, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, na nossa topologia, eu tivesse assim, ó, mais um roteador aqui, ó, tá? Com, uma conexão aqui, vamos supor, beleza? E aqui uma saída para a internet. Então esse peer 1 aqui, ó, vamos supor que aqui é a internet, joia? Se eu colocar uma saída aqui nesse roteador, IP route 0000, apontando para fast 0/0, quando ele mandar o pacote, isso aqui é uma LAN, eu tenho uma pancada de host aqui, ó. Como é que esse roteador vai saber que é ele que tem que pegar aquele pacote e tratar, tá? Então, normalmente, quando você está numa LAN, você tem que colocar o IP do próximo salto, para o cara ir direto para lá. Por causa desse motivo, a galera costuma colocar o IP do próximo salto ao invés da serial, tá? Aí você vai ter que analisar na prática qual é a melhor opção que você tem e ver, às vezes, qual é o padrão da empresa, como é que você vai criar essas rotas, beleza? E no exercício do CCNA, o cara pode pedir para você, faça assim ou faça assado. Todo mundo entendeu aí? Tranquilo?
Então a rota, vamos até criar aqui, ó, né? Então, isso aqui é uma manha minha, tá? Que eu descobri. Para você não ficar, quando você está aqui, ó, você tem que ficar digitando senha, entendeu? Você vem em config e dá um save. Ele já entra logado para você. Então ele dá o enable, ele coloca a senha sozinho para você, quando você vai lá em config e save. Isso não existe no roteador de verdade, isso é só no Packet Tracer, tá? Só para você não ficar digitando senha direto. Então se eu der aqui um conft IP route 0000, vou criar uma rota padrão 0000 para 192.168.1.20. Vamos supor que estava lá na rede LAN, tá? Agora, quando eu dou um do show IP route, ele aparece a rota estática aqui, ó, para mim, com um asterisco, tá? Ele coloca um asterisco aqui, ó, e aponta para o 192.168.1.20. E aí lá em cima ele coloca Gate of Last Resort is 192.168.1.20 to network 0000, que é a internet, tá? Então, quando você cria uma rota padrão com aquele comando IP route 00000000 e coloca um IP ou uma serial, ele vai completar aqui, ele vai te falar que você tem um Gate of Last Resort e vai aparecer um asterisco, ou que nem falava um professor meu, um asterístico no S lá, indicando que é uma rota padrão. Então, toda vez que você vê um asterisco na frente, atrás aqui, ó, grudadinho, com algum cara desses, é sinal que aquela é a rota default, é a rota para a internet. Joia? E ele fala aqui, ó, asterístico, tá? Eu estou brincando, eu sei como é que fala, que tinha um professor meu que falava asterístico, candidate default. Então ele fala que é candidato a ser uma rota padrão. Joia? Alguma pergunta? Podemos já fazer o CCNA direto? Eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? Tá todo mundo enxergando de novo? Voltou ao normal, né? Não deu nenhum travo aí. Então, beleza. Para terminar a aula de hoje, vem o lab que vocês vão ter que comer com farinha. E claro que na próxima aula, antes de... A gente vai voltar ao capítulo 7, tá? Para ver algumas outras coisas mais que faltaram, a gente vai fazer os exercícios, porque terminamos o 6, né? Então, esse laboratório, o 6.4, é o laboratório que vocês devem devorar com farinha no almoço, café da manhã, do capítulo 6. Ele é o laboratório de desafio de projeto de configuração. Não que vocês não tenham que fazer os outros laboratórios, tá? Mas esse aqui é aquele para guardar bem e para refazer antes da prova do CCNA. Então, esse cara é um lab que ele te dá uma topologia, tá? Ele te dá uma topologia. Aí, nessa topologia, ele fala para você, aqui, ó, que você tem que completar algumas coisas, tá? Ele fala para você aqui, ó, qual é o tipo de conexão que você usa. Baseado no que você tem aqui, ó, qual é o tipo de... Ah, caiu na tua prova, Ricardo? Essa aqui caiu na prova de bastante gente, tá? Os últimos alunos que fizeram também falaram que caiu. Então tem a conexão, o dispositivo. Aqui você sabe que é um roteador. Aqui você não sabe que conexão é. Aqui você não sabe que dispositivo é. Aqui também não sabe que conexão. E aqui também você não sabe que dispositivo. Só sabe que tem um micrinho ligado aqui, ó, nele. Tá? Então, veja bem. Primeira coisa. Vamos começar a decifrar esse treco aqui. Para descobrir que tipo de cabo e que tipo de dispositivo eu tenho. Ó, eu posso escolher cabo straight, que é cabo direto, rollover, crossover e serial, tá? Então a gente pode escolher cabo direto, rollover, crossover e serial. Como é que eu tenho que saber que cabo é em cada um?
eu tenho que saber que dispositivo eu tenho aqui, ó, no 1, no 2 e no 3. Que tipo de dispositivo eu tenho IP nas interfaces Fast Ethernet? Pode ser um switch? Switch tem IP na Fast Ethernet? Switch do CCNA, né? Claro que se fosse um switch do CCNP, tinha. Do CCNA, não. Então, se esse cara tem IP nas duas Fasts, o que eu tenho aqui, nesse cara? Um router. Então, aqui a gente já matou, né? Aqui eu tenho que nem falava um chinês que atendia a gente quando eu ligava para Cisco, um router. Então, aqui eu sei que eu tenho um router. Ó, do outro lado aqui, ó, esse device tem serial. Que equipamento tem serial? Router ou switch? É router, não pode ser switch. Então aqui eu tenho um router também. Opa, vamos colocar o L maiúsculo aqui, o R maiúsculo do router aqui. Então tem outro router. Agora, aqui embaixo, eu tenho uma Fast Ethernet 0/4 e 0/2. A gente viu o router com Fast 0/4 até agora? Router, quer dizer, né? Vamos falar o certo. Viu o router com Fast 0/4? Foi 0/0 e 0/1, né? Então esse cara aqui, ó, não tem IP, tem Fast 0/4 e 0/2. O que pode ser? Um switch. Opa, já levamos um pontinho aqui, ó. Pedacinho a gente já resolveu. Agora cabo. Entre micro e dispositivo. Que tipo de cabo eu vou ter? Se ele tem um IP, ó, ele tem um IP. Se eu colocar cabo rollover, não vai IP, né? Justamente, é um cabo cross. Então a gente tem aqui, ó, o Marco e o Antônio colocaram ali, ó, tem um cabo cross. Aqui, ó, entre o roteador e roteador, que tipo de cabo eu vou colocar? Tá ligado por Fast Ethernet, né? Cabo cross de novo. Então, cabo cross entre os routers. Agora, entre um router e o outro ligado por serial. Tudo com L. Vamos em homenagem ao Chinapau. Eu tenho serial, né? A pergunta já matou a resposta. E a última, entre o roteador e o switch. Direto. Então, já matamos um pedaço da questão, tá? Boa parte da questão já está morta. Agora vem o X da questão. Esse cara aqui, ó, ele deu 2 IPs para a gente. Ele falou que esse micro tem IP 192.168.152.129 e esse micro tem 192.168.152.225/28. E agora ele quer que eu ache o IP do resto, tá? Ele quer que ache o IP do resto aqui, ó. Para você achar o IP da galera toda, a gente vai ter que entrar no roteador, aqui, ó, nesse main, tá? Não é a mãe, é o main, o principal, e dar um show running configuration nessa tranqueira. Então não tem jeito, nós vamos ter que dar um show run nesse cidadão e ver o que ele tem de IP. Aí daqui a gente vai decifrar. Agora, uma coisa que a gente já sabe, ó, 192.168.159/28, eu já consigo saber que rede eu tenho aqui. Mesma coisa aqui, 192.168.152.225/28, eu já sei qual é a rede que eu tenho aqui e com certeza eu vou descobrir esses 2 IPs aqui, ó, tá? Com certeza a gente vai descobrir esses 2 IPs. Então aqui é subrede. Vocês viram o esquema, ó? Eu tive cabeamento, subrede, tá? Aí, depois que você descobriu tudo, tem a parte de configuração, tá? Então o cara chega para você aqui, ó, e fala o seguinte: configure os roteadores conforme os dados abaixo. Depois que você descobriu tudo, ó, device 1, router 1, device 2, router 2, roteador central como main. Então tá aqui o host name. IP nas interfaces conforme determinado nos exercícios anteriores. Senha de console como console PW, senha de telnet, telnet PW, modo privilegiado ou enable como priv PW. Ó, cuidado com isso aqui é sacanagem, né? A gente acostuma a fazer exercício tudo como Cisco para lá, Cisco para cá, ou então DLTech 1, 2, 3. Cuidado. Na prova,
Escreve o que o cara pediu, ó, console, telnet e priv pw. Nessa questão, na prática, ela não tem roteamento, é só você configurar aquilo dali, acabou, tá? Então você vai configurar configuração geral, ele pediu hostname, senha de enable, senha de console e senha de VTY. IP nas interfaces, só isso. Agora, para vocês poderem fazer no Packet Tracer e testar, vocês vão colocar o RIP, é só copiar e colar em todos os routers. Router RIP version 2, network 192.168.1.5.2.0, no auto summary. End, copy run start. Aí você vai ver que ele vai trocar roteamento e você vai conseguir fazer ping, vai conseguir fazer o teste completo nessa topologia, tá? Então veja, o que a gente teve que fazer? Descobrir quais eram os dispositivos, aí analisar as redes IPs, descobrir que IP eu vou ter que configurar aqui, ó, nessas 4 interfaces, e aí configurar cada roteador com hostname, senha de enable, senha de console, senha de VTY e IP das interfaces. Se você nunca viu e não treinou, isso não é uma questão fácil, tá? Não é uma questão fácil. Se você nunca viu e não treinou, não é uma questão fácil. Agora, a partir desse momento que vocês estão fazendo o curso com a gente, vocês já viram a questão e vão treinar, é para ela ser uma questão tranquila, tá? Então vocês têm que treinar isso aqui, vocês têm que resolver essa questão de uma maneira que ela seja rápida. Em média, caem 3 laboratórios, tá? Entre laboratório puro e testlet. Quem que tinha falado que caiu a prova na prova dele? Foi o Ricardo? O Ricardo. Quantos labs caíram na tua prova, Ricardo? 3, então, ó. Em média, eu vejo assim que os alunos que passam, eles não levam mais do que 5 minutos em cada lab. Então você sabe que cada lab desses que eu focar para vocês aqui, que nem esse 6.4, você vai ter que treinar ele para resolver em 5 minutos. Tá? Porque você tem 90 minutos de prova. Se você perder 15 com o lab, pô, sobra um bom tempo aí para você fazer as outras questões. Então é focar no lab, treinar pra caramba, para resolver ele de maneira rápida, tá? Vocês entenderam como é que vocês vão resolver esse lab aí? Claro, faz o 6.1, faz o 6.2, faz o 6.3, e aí o 6.4 é aquele que você vai colocar o cronômetro e tentar fazer ele rapidão, tá? Então lá no Laboratórios e Gabaritos você vai ter que criar essa topologia no Packet Tracer, tá? E configurar ela. Claro, o tempo de criação da topologia você desconta, né? Porque aqui não tem um tempo de criação que nem você tem, porque você só vai arrastar, né? Você vai pegar aqui, ó, vai pegar, por exemplo, aqui o que está em router, arrastar para cá, o que está em switch, arrastar para cá, o cabinho aqui e arrastar para lá. Então é bem mais rápido do que o Packet Tracer, tá? Beleza? Então treinem o lab. Na aula que vem a gente vai dar uma olhada nos exercícios do capítulo 6, exercícios de alternativa, né? Que a gente tem alguns modelos aí que podem cair de alternativa, não desse tipo de lab. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar no fórum, podem mandar no e-mail do tutor. Se vocês quiserem me chamar, me chamem aí pelo MSN, pelo Facebook, tá? E na aula que vem a gente vai continuar com o capítulo 7, beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aí? Ó, uma coisa legal, uma dica que eu dou para vocês façam os labs, tá? O No Auto Summary é para sumarização. O RIP, o EIGRP, o SPF, eles tentam sumarizar para economizar rota que eles vão mandar na tabela de roteamento.
Para não dar nenhum pau, a gente coloca o No Auto Summary, tá? É uma recomendação da Cisco. A gente vai ver isso com detalhe no capítulo 8. Mas eu estava falando assim, uma recomendação uma dica, tá? Façam esses labs, peguem a manha e aí inventa um lab teu. Inventa uma topologia tua. Se você trabalha numa empresa que tem roteador, que tem switch, imita a topologia da tua empresa e configura ela, tá? Coloca lá 10 routers com serial para você configurar. Então porque você vai pegar a manha. Quanto mais você configurar, mais rápido você fica, mais preciso você fica. Então é bom, façam o capítulo 6, façam todos os labs e aí inventem alguns labs de vocês. É legal quando a gente começa a inventar, que a gente tem até algumas ideias, mais dúvidas e tudo mais, tá? Beleza? Então, se ninguém tem mais dúvida, hoje paramos por aqui. E segunda-feira a gente continua a pauleira, vendo um pouquinho mais a fundo o capítulo 7, e eu acredito que a gente já comece o capítulo 8 também, que é de roteamento dinâmico. Bons estudos, bom final de semana a todos aí, galera. Segunda-feira a gente está na área.